A sua produção de feno, ela aumenta bastante ou de repente você aumenta a área e aí não deu tempo de construir barracão para fazer estoque, tá? Como resolver esse problema? Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno. E hoje nós estamos aqui na Fazenda Boa Vista com o Diego e nós vamos estar falando como que eles acharam a solução para colocar o feno do aumento da produção se não tinha mais capacidade de estoque. Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Diego, a hora que eu entrei na fazenda, eu já vi um cenário totalmente diferente, tá? Eu vi esse monte de feno armazenado a campo em plástico, né? Parece aqueles silos de aéreo de silagem de milho, né? Para silagem de milho, sim. Só que é feno, tá? Me conta um pouco, né? Por que essa estocagem aqui a céu aberto? Então, Rodolfo, a gente, nesses últimos anos, a gente aumentou bem a produção nossa, né? Então, esse ano foi um ano assim que a gente conseguiu produzir bem, graças a Deus. Então, a gente enchemos os barracões e para não parar a produção seguinte, então a gente teve que estocar a campo. Teve que achar alguma solução alternativa. Alguma solução. Então, a única maneira que a gente fez foi armazenar o feno no campo. A gente viu alguns barracões para poder alugar também, só que não deram muito certo. Então a única maneira que a gente fez assim para poder armazenar esse feno e não perder tempo e tirar o capim logo do campo para tirar um feno de mais qualidade. É, porque tem que tirar o capim logo por dois motivos, né? Um, para ter um feno de qualidade, né? Porque se fizer um feno passado, você perde muita qualidade. Isso. E adeus feno tipo A e passa B para C. De B para C. E a gente aqui da Fazenda Boa Vista, a gente preserva bem a qualidade, então a gente teve que agir dessa seguinte maneira. A Fazenda Boa Vista já é bem famosa em feno de alta qualidade, né? Isso. E não pode perder essa fama, Não né? pode perder, então... Fama é um negócio que demora a conseguir, mas para perder pode ser fácil. Pode então, ser ou fácil. seja, precisamos dar um jeito de armazenar porque nós queremos continuar produzindo o feno tipo A, que é o padrão da fazenda. Que é o padrão da fazenda, e manter a qualidade aí para os nossos clientes, né? Outra coisa, também se não faz esse corte, você pode até perder outro corte, né? Porque chegou no ponto, precisa cortar, remover para que o capim cresça, para que brote de novo. Brote de novo. Isso, bom, isso vamos lá. E agora, Diego? Então, aí a gente precisa estar armazenando esse feno, né? E aí a gente pensou da seguinte maneira, da gente estar fazendo esse armazenamento aí, o feno sobre lona. Então, esse feno que a gente cobriu aqui, a gente cobriu com a lona da própria silagem, essa lona de silo. E a gente fez da seguinte maneira para poder chegar nesse resultado. Teve uma parte que a gente usou na própria terra e outra parte aqui a gente usou o próprio terreirão da fazenda. É uma parte da pista aqui de vocês de treinamento de tambor. Treinamento de tambor virou só feno. Virou feno, estoque de feno. Estoque de feno. Tá. Treinamento de feno aqui na Boa Vista. Cavalo aqui por enquanto parou. Teve que ir para outro lugar. Teve que ir para outro lugar. E aí a gente colocou, aí no solo a gente coloca uma camada de plástico, tá? A mesma lona de silagem por baixo. Aí a gente fez uma camada com pallet, tá? Ah, tá. Então, veja só. Vocês não colocaram o feno na terra. Não. Primeiro vocês colocaram uma lona. Isso. Para já não pegar a umidade do solo. Pegar a umidade do solo ali pra gente não ter perda, né? Tá. E ainda, com mais cuidado, vocês ainda colocaram o pallet por cima Ou ainda. seja, nenhum contato com o feno, nem com a terra, porque tem a lona, nem com a própria lona, para ela suar, né? Para não suar ali, não ter nenhum tipo de contaminação, umidade, né? E aí, para a gente poder fazer o fechamento dessa lona, principalmente a capa que vai por cima, a gente coloca a cordinha nas laterais ali, amarrada no pallet, tá? Aí faz a dobra da lona, da primeira lona ali por baixo ali, vamos falar assim, na segunda fiada do feno, né? Aí sim que a gente vem com a capa de lona. Só que assim, a pilha tem que ser uma pilha de feno bem feita, tá? Você não cai tudo. Pra ficar bem Mas só para entender, vocês colocaram duas fiadas de feno, colocaram a lona preta embaixo. Isso, a lona que vem por preta baixo. que vem por baixo.
jogou ela para aqui Isso, e fez aí um envelope. vocês colocaram Mais mais feno feno em por- cima. isso. A lona de preta ficou bem presa, Bem a primeira presa. lona. É a primeira lona. Tá, e aí começaram a... Isso, aí a gente subimos a pilha, né? E aí, aí, bem, tem que bem ser bem quadradinha, feita. bem feitinha. Senão não cai tudo. Senão cai tudo. Só que aí a gente tem que ter o capricho assim, ela não pode parar água em cima da pilha, né, Rodolfo? Sim, Então, o que algo acontece? extremamente importante. Então o que acontece? Aí a última fiada, a gente tem que fazer de uma seguinte maneira para ela ficar bem embicadinha assim. A gente costuma falar uma cumieira, né? Sim, uma Porque- cumieira que nem isso. detalhado mesmo, igual para não telhado. acumular água. Que aí a água bate ali na lona e automaticamente ela já escorre e vai embora, tá? E outra dica importante... E como vocês fizeram essa parte, né? O pessoal tá vendo aqui na foto, Isso. né? Essa cumieira aqui. Como que vocês fizeram essa parte mais alta em cima? Mas é assim, você você termina a pilha quadrada ali, né? Uhum. E em cima da pilha, para finalizar ela, você coloca ali o fardo virado ao contrário. Ah, Entendeu? tá. Só para dar aquela quebrada assim, para água bater e Uma linha no meio do uma linha fardo, no meio do fardo ali, ó. fardo deitado. Isso, deitado ali e vai embora. Aí a pilha fica excelente. E uma dica importante que eu ia falar é da umidade do feno. Ele tem que estar na umidade ideal para que ele não soe, que a umidade não suba ali por dentro da lona ali. No calor do sol vai lá em Isso. cima. Porque aí ali ele não tem evaporação, né? Então para ele não suar ali e não O que chegar acontece? amarelado. Ele evapora durante o dia com o sol, Isso. o vapor vai para cima, o vapor acumula em cima, à noite esfria, esse vapor vira água Isso, em vira cima. água, é. Todo o vapor de dentro vai exatamente na parte de cima, à noite esfria, condensa, vira água, Isso, em, vira cima. água em cima. E aí poderia umedecer os fardos de cima. Isso, é justamente por causa disso. Então a umidade do feno tem que estar bem ideal. Aí, Tá. 12% mais ou menos. Isso. Porque o feno tipo A é até 15%. Isso. Mas Como assim é um feno armazenado na lona, você tem que abaixar um pouco mais a umidade justamente por causa disso. por mais que o feno tipo A, né, pelo padrão da Embrapa, seja até 15%, num caso desse você recomenda mais baixo. Vamos imaginar 12%, alguma coisa, para evitar essa condensação em cima. Isso, para poder estar evitando isso. Até esses fardos de cima, que às vezes se acontecer de dar uma suada, se ele der uma amareladinha que seja, aí eu já classifico ele como um feno tipo C. Então a gente vende ele como um feno inferior. É o cuidado da fazenda Boa Vista. Isso. Se não tiver top do top do top, já não é tipo A. Já não é o tipo A. Tá? Isso é um cuidado assim da fazenda Boa Vista aqui, que quando é feno tipo A, é feno tipo A, Tipo A mesmo, mesmo, né? É aquele feno tipo A com A maiúsculo. Não é... Porque tem muitos aí que falam que é o tipo A, mas é o famoso tipo B. Aqui o tipo A é o tipo A mesmo. Assim, a gente acompanha, né, como consultora fazenda aqui há muitos anos, e a gente de fato percebe esse cuidado mesmo até extremo, né, do pessoal aqui em ter o feno de alta qualidade, né? Ou seja, feno tipo A, feno tipo A. Tá? O Diego, você recomenda isso aí para sempre ou você acha que é algo mais assim, para uma emergência? Isso é algo mais para uma emergência, viu, Rodolfo? Assim, porque faltou o barracão e eu preciso produzir, então a gente teve que agir da seguinte maneira, mas é algo assim que provisório. Tá. A ideia é construir o barracão e armazenar. Para poder armazenar da maneira correta, né? Hoje, vocês têm quantos fardos mais ou menos nesse armazenado mais ou menos? Eu vou ter ele a campo aqui, vai ter mais ou menos uns 30 mil fardos armazenados da seguinte maneira. Fardo de 20 quilos. Fardo de 20 quilos. Tá. E aí, para a próxima safra, barracão novo, volta à normalidade. Volta tudo normal. Mas está resolvendo algo muito importante para essa safra. Isso. Tá? Então, para uma situação de emergência, tá resolveu resolvendo muito bem. Aí você recomenda, para emergência. Para emergência eu recomendo. Mas nada melhor como o barracão. Como barracão. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.